Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje é dia 2 de março e nós vamos conhecer a história de São Simplício, Papa São Simplício. Olha só que interessante, até o nome dele dizia já a natureza desse grande homem. E uma curiosidade, São Simplício, ele foi sucedido pelo Papa que nós conhecemos a história dele ontem, São Félix III. Exatamente, era São Simplício, depois de São Simplício veio São Félix III. Esse Papa Simplício, nós não temos registros históricos, documentos, que falem sobre a sua infância, sobre a sua juventude. Somente sabemos que ele foi Papa, que ele era padre, era um membro do clero e vivia ali na região de Roma, do Vaticano, e ele conviveu com vários outros papas ali na Cúria, na Santa Sé, da igreja em Roma. Inclusive, ele teve muito das suas virtudes atribuídas à convivência com o Papa São Leão Magno, aquele Papa que sozinho enfrentou os hunos e fez com que os hunos não invadissem a cidade de Roma. Pois é, por aí você já vê que São Simplício pegou um período também conturbado. Como o santo de ontem, o Papa Félix III também foi num período conturbado e foi depois de São Simplício, é de se imaginar que no período de São Simplício também foi bastante conturbada a igreja. O Império Romano caiu bem na época que Simplício era Papa. Os Hérulos, que era um povo bárbaro, liderados pelo rei Odoacro, foi quem depôs o então imperador de Roma naquele momento. E o Império Romano ficou às favas, porque os bárbaros invadiam as cidades, não havia mais um exército para proteger o povo, e o único lugar onde havia uma autoridade moral e de fato um lugar para o povo se refugiar, para se proteger das guerras, das invasões e de todo o vandalismo que os bárbaros realizavam nas cidades e na própria Roma, era a Santa Sé, era o Papa São Simplício, que ele tomou, como nós dissemos no começo, aprendeu de São Leão Magno essa firmeza na fé e também uma firmeza ao lidar com assuntos de diplomacia. E assim ele conseguiu proteger o seu povo. Foi no período do papado de São Simplício que Roma, que era considerada e conhecida como a cidade dos Césares, ela passou dali em diante a ser conhecida como a cidade dos papas. Quem fez essa transição de uma forma magnânima foi São Simplício. E São Simplício, mesmo tendo vivido num período tão turbulento, num período de tantas invasões e tanta violência, teve um papado bastante longo. Foram 15 anos o seu papado, terminando justamente quando começou o de São Félix III, no ano de 483. Também atribui-se a Simplício um gosto muito grande pela arte. Inclusive, esse gosto foi passado pelas suas gerações e nós sabemos que São Gregório Magno foi um homem muito dado às artes, principalmente à música. Tanto que nós temos o que chamamos de canto gregoriano, que é atribuído a toda a constituição e organização da música que Gregório fez naquela época dentro da música sacra. E Simplício também tinha um gosto muito grande pelas artes e atribui-se a ele a conservação de muitas obras daquela época que eram roubadas e saqueadas pelos bárbaros. Ele escondeu na Santa Sé, ele escondeu na sede da igreja para que os bárbaros não as roubassem, não as queimassem, não as destruíssem. E assim ele conservou um grande capital cultural dentro da igreja já desde aquela época. O Papa São Simplício não morreu no dia em que é comemorado a sua festa litúrgica. Ele morreu no dia 10 de março, mas a sua festa litúrgica foi trazida para o dia 2 de março, um dia depois do Papa que o sucedeu, São Félix III. Fora as invasões dos bárbaros e também toda a tribulação econômica e política que acontecia naquele período no mundo, principalmente ali em Roma,
Simplício também teve que enfrentar, e enfrentou com bastante energia, duas heresias principais daquela época, que era a do nestorianismo, que dizia que Jesus tinha duas naturezas, mas eram naturezas que operavam e agiam em momentos distintos. E assim, essa heresia dizia que Maria não era mãe de Deus, ela era mãe de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo não era Deus, ela era apenas mãe de Cristo, e eles não consideravam Cristo como uma divindade, achavam que a divindade de Deus se manifestava em Jesus em momentos distintos. Era uma heresia da época, que era um contraponto da heresia também bastante em vigor naquela época, em muitas comunidades, do monofisismo, que alegava a Jesus uma única natureza, a natureza divina, dizendo que Jesus não tinha a natureza humana. E Simplício teve que ser muito firme na fé, na doutrina, para combater essas duas heresias. E, de fato, ele foi muito bem sucedido nesse embate. E assim conhecemos a história desse santo, Papa São Simplício. Foi um grande homem que mudou a história da nossa igreja. Que nós também saibamos, como Simplício, atender ao chamado do Espírito Santo, de Deus para a nossa vida, e podemos também modificar, mudar o mundo, transformar o mundo ao nosso redor. Sabe fazendo o quê? Sendo santos como Deus nos quer santo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e compartilhe também com seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative os sininhos para receber instantaneamente os vídeos publicados aqui no nosso canal da Desterro FM. Até amanhã com mais um santo que nós vamos conhecer a história aqui no nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.